Por que todos os planetas orbitam no mesmo plano? Existem muitos sistemas planetários como o nosso no universo, com planetas orbitando uma estrela hospedeira. Nosso sistema planetário é chamado de Sistema Solar porque nosso Sol se chama Sol. Depois da palavra latina para Sol, Solis, e qualquer coisa relacionada ao Sol chamamos de solar. Assim que começaram a observar o céu noturno, os astrônomos descobriram que Mercúrio, Vênus, Marte e basicamente todos os planetas do Sistema Solar orbitam em órbitas quase coplanares. Como isso foi possível? Era necessária uma explicação para isso. A partir de hoje, pensamos que o motivo é o seguinte. As órbitas dos planetas são coplanares porque, durante a formação do Sistema Solar, os planetas se formaram a partir de um disco de poeira que circundava o Sol. Porque aquele disco de poeira era um disco, tudo em um plano, todos os planetas formaram-se em um plano também. Mas vamos ver isso com mais detalhes. De acordo com os estudos mais recentes, todos os exoplanetas são diferentes. E há muitos deles por aí. Em alguns exoplanetas, chove diamantes. Alguns deles têm núcleo de ferro, outros têm núcleo de gelo. Os exoplanetas podem girar no sentido horário ou no sentido anti-horário, podem estar girando mais rápido ou mais devagar e podem ser grandes ou pequenos. Alguns deles podem ser habitáveis, com vastos oceanos em suas superfícies. Alguns outros, estando muito perto de sua estrela hospedeira, talvez em um processo de destruição por maré, que os aquece, causando forte atividade vulcânica. Se tem uma coisa que entendemos sobre planetas é que eles são todos diferentes uns dos outros. Mas todos eles têm uma coisa em comum. Todos os planetas e exoplanetas nasceram em um ambiente conhecido como disco circumestelar, em torno de sua estrela hospedeira. Como isso é possível? Vamos começar do começo. Usaremos nosso sistema solar como exemplo. Uma estrela se forma como consequência do colapso dinâmico de uma gigantesca nuvem de gás. Muito provavelmente, essa enorme nuvem de gás estava em um estado de equilíbrio realmente instável. As menores perturbações no gás podem levar a um colapso gravitacional, no qual as moléculas se tornam cada vez mais densas e a nuvem encolhe como um todo. É provável que o evento que desencadeou o colapso tenha sido externo à própria nuvem. Caso contrário, estaria em equilíbrio entre suas partes. Os cientistas avançaram a hipótese de que pode ter sido a explosão de uma supernova próxima, ou seja, uma estrela de grande massa que chegou ao fim de sua vida útil e explode, expelindo toda a sua atmosfera para o espaço. A onda de choque silenciosa teria então dado o impulso inicial à nuvem. Assim, a morte de uma estrela pode gerar o nascimento de outra estrela. O calor e a energia desse colapso criam uma pressão que, à medida que o tempo passa e a nuvem fica densa o suficiente, contrabalança o efeito da gravidade, mantendo o sistema unido. Quando o equilíbrio hidrostático é alcançado entre essas duas forças, gravidade e pressão, a estrela basicamente nasce. Estrelas são grandes e quentes bolas de gás criadas pelo colapso de enormes nuvens de gás inicialmente frio. Achamos que a grande maioria das estrelas nasceu assim, e nosso Sol não é exceção. O que realmente acontece depois é um pouco mais incerto, mas sabemos com certeza nesta fase. Há um disco circumestelar em torno da estrela, e o material continua em queda livre ao redor da estrela. Dizemos ao redor porque a matéria em queda livre não cai em uma linha reta em direção ao centro, mas gira em espirais cada vez mais apertadas. A rotação do Sol e dos planetas em torno de seu eixo, bem como a revolução dos planetas e outros corpos ao redor do Sol, é precisamente o remanescente desse redemoinho inicial. Na periferia da nuvem, longe da estrela, o restante do material continuou a girar em torno de o centro. Então, algo simples, mas fantástico, aconteceu, o material se acomodou em uma camada fina disco, sob o efeito desta rotação. Este é um conceito de física bastante básico ao qual estamos acostumados. Pegue sua máquina de lavar, por exemplo. Você a enche de roupas sujas, adiciona o alvejante e pressiona iniciar. A lavanderia começou. Agora você observa as roupas girando, basicamente orbitando em torno do centro da máquina de lavar. À medida que giram,
são empurradas para as paredes. E este é o efeito da força centrífuga. Mas se você olhar de perto, elas não são empurradas em direções aleatórias. Elas não estão espalhadas aleatoriamente e estão girando de alguma forma em uma região em forma de disco. Basicamente, suas roupas estão orbitando quase no mesmo plano orbital. Isso é o que, bilhões de anos atrás, aconteceu com o material ao redor do Sol. O material afinou em um disco como consequência da conservação do momento angular. E alguns pequenos corpos, chamados planetesimais, começaram a se formar como consequência de colisões. Sistema Solar é composto não apenas por planetas, mas também por outros corpos menores. Se observarmos com um telescópio, é possível notar claramente a presença desses corpos no nosso sistema planetário, como asteroides, corpos congelados e poeira. Os cientistas acreditam que esses corpos são remanescentes mais antigos da formação do Sistema Solar, resultado de agregações primordiais que não se desenvolveram em planetas. Suas órbitas, mais inclinadas em relação à eclíptica, testemunham precisamente o fato de que esses corpos foram excluídos do mecanismo principal de formação ao longo do disco de rotação. A maior parte desses detritos espaciais antigos pode ser encontrada orbitando o Sol entre Marte e Júpiter, na região conhecida como Cinturão de Asteroides. Os asteroides variam em tamanho, desde Vesta, o maior deles, com cerca de 329 milhas a 530 quilômetros de diâmetro, até corpos com menos de 33 pés a 10 metros de diâmetro. A massa total de todos os asteroides combinados é menor do que a da Lua da Terra. Alguns asteroides se encontram à frente ou atrás de Júpiter, e são chamados de asteroides troianos. Aqueles que se aproximam da Terra são chamados de objetos próximos à Terra, ou NEOs, abreviadamente. A NASA monitora de perto esses NEOs, pois eles podem representar um perigo potencial. As agências espaciais estão atualmente buscando maneiras de desviar a trajetória de asteroides, a fim de proteger nosso planeta. Na verdade, existe todo um campo dedicado à astrofísica e engenharia para a defesa planetária. Por exemplo, a missão DART, lançada em novembro de 2021, terá como objetivo colidir com um asteroide em 26 de setembro de 2022, demonstrando a capacidade de desviar a órbita de um asteroide. Basicamente, o DART impactará o asteroide Didymos para ajustar sua velocidade e trajetória. O DART será a primeira missão espacial a demonstrar a deflexão de asteroides. Mal podemos esperar para ver se funcionará. Além disso, certifique-se de se inscrever no canal clicando no sininho, para não perder nenhum dos nossos vídeos semanais. Portanto, como regra geral, entendemos que os planetas orbitam no mesmo plano. No entanto, vamos dar uma olhada mais detalhada em nosso sistema solar. Será que todos eles realmente compartilham o mesmo plano? Como seres humanos ligados à Terra, adotamos o plano no qual a Terra se move ao redor do Sol como nosso plano de referência para o sistema solar. Se observarmos a trajetória do Sol a partir desse referencial terrestre, ela parece descrever um caminho inclinado em relação ao eixo de rotação da Terra, com um ângulo de 23,5 graus. Esse caminho é chamado de eclíptica e nos informa que o eixo de rotação da Terra é inclinado em relação ao plano da órbita solar da Terra em 23,5 graus. Com essa convenção, se nos posicionarmos na eclíptica, a Terra terá uma inclinação orbital de 0 grau, e as inclinações orbitais de outros corpos do Sistema Solar são medidas em relação a isso. Por exemplo, Marte tem uma inclinação orbital de 1,8 graus e Mercúrio de 7,0 graus. Como você pode observar nesta imagem, os planetas realizam órbitas circulares ao redor do Sol, formando um belo cenário. No entanto, a órbita do planeta anão Plutão é muito diferente. É altamente elíptica, viajando ao redor do Sol em uma trajetória circular achatada. Além disso, a órbita de Plutão é altamente inclinada, com um ângulo de 17 graus. Essa órbita peculiar confere a Plutão algumas características incomuns. Por exemplo, Plutão orbita tão amplamente que pode trocar de posição com Netuno, chegando a ficar mais próximo do Sol do que Netuno. A última vez que isso ocorreu foi em 7 de fevereiro de 1979, e Plutão permaneceu mais próximo do Sol do que Netuno até 11 de fevereiro de 1999. Esse evento ocorreu pela última vez em 1700. Devido à sua baixa massa, a órbita de Plutão é bastante caótica devido às suas interações com Netuno. Isso significa que é difícil para os astrônomos preverem onde Plutão estará nos próximos milhões de anos, pois as incertezas aumentam e é impossível saber sua posição no futuro distante. Resumindo,
podemos dizer que o que observamos no universo hoje é resultado de processos físicos que ocorreram ao longo de bilhões de anos. Por um lado, existem explicações físicas simples para entender por que tanto sistemas planetários quanto outros objetos, como galáxias espirais, têm a forma de um disco. Por outro lado, os cientistas sabem que vivemos em um universo não determinístico e caótico. Isso significa que pequenas perturbações em um sistema podem levar a resultados imprevisíveis. Portanto, é possível que existam planetas com órbitas altamente inclinadas, como Plutão, ou características estranhas na estrutura de uma galáxia ou de um sistema Lua-planeta. Por exemplo, você sabia que a Lua está lentamente se afastando da Terra? No entanto, os efeitos do caos só se tornam detectáveis em escalas de tempo muito longas. Embora eventos caóticos ocorram o tempo todo, seus efeitos são praticamente insignificantes em relação à escala de tempo da vida humana. Isso é benéfico para nós, humanos, porque, dada a nossa vida relativamente curta em comparação com a idade do cosmos, podemos considerar fenômenos como quase estáticos e fingir, mesmo que por um breve momento, que podemos prever o comportamento do universo. E assim concluímos este vídeo. O que você achou? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de compartilhar. Até a próxima no canal. Gostaria de discutir sobre a matéria escura ou a energia escura que envolve todo o universo? Deixe-nos saber nos comentários.